Sabe aqueles problemas de encontro, ultrapassagem, cruzamento, que você tem dificuldade para desenhar, representar a situação inicial, a situação final? Sofre para montar as equações, raciocinar e ainda fazer todos aqueles cálculos para chegar na resposta? Bem, eu não posso dizer que seus problemas vão acabar, mesmo porque eles poderão estar numa próxima prova que você for fazer. Mas depois de assistir esse vídeo, você será capaz de resolvê-los de maneira simples, rápida e inteligente. Quer saber como? Então vem comigo. E você já sabe, não esqueça, se gostar do vídeo, dar um like, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber aviso quando a gente postar vídeo novo. Esse assunto, velocidade relativa, no caso aqui unidirecional, ele é fácil e você vai perceber que ele resolve exercícios de uma maneira muito mais rápida e prática. Só precisa um pouco de raciocínio e é o que nós vamos desenvolver agora. Então vamos lá? Vira a página. Essa primeira situação é do encontro entre dois veículos distanciados, só que eles se movem no mesmo sentido. Então acompanhe comigo. Distância entre eles é d, e eu vou marcar o tempo aqui, ó, a partir desse cronômetro aqui. Quanto tempo vai gastar para que o carrinho amarelo alcance a carreta? Ou seja, o para-choque dele encoste no para-choque da carreta. Assim, ó. Então, decorrido o intervalo de tempo ΔT, eu supus a carreta com uma velocidade de 20 metros por segundo e o carro com 30 metros por segundo e ele alcançou a carreta. A carreta, a cada segundo, desloca-se 20 metros para a direita. O carrinho, a cada segundo, desloca-se 30 metros para a direita. Então, a distância entre eles diminuiu cerca de 10 metros a cada segundo. Porque a cada segundo, este aqui anda 10 metros a mais do que aquele. E isso daí é o que a gente chama de velocidade relativa. Então vamos entender direito. O que é velocidade relativa? Os dois estão se movimentando, mas raciocina comigo. Veja que no mesmo intervalo de tempo ΔT, ele está percorrendo a distância d, só que ele o faz com uma velocidade chamada velocidade relativa. É a velocidade dele em relação à carreta. Como que a gente calcula essa velocidade? Agora observe, se esse daqui, a carreta, em 1 segundo caminha 20 metros para a direita, o carrinho em 1 segundo 30 metros para a direita, isso foi suficiente para ele percorrer essa distância d, que o quanto a mais que ele andou do que a carreta, isso é o que a gente chama de velocidade relativa. Esse carro, em relação à carreta, anda 10 metros a mais por segundo, no mesmo sentido deles. Como que a gente calcula isso aqui? Bem fácil. Olha só as duas velocidades. 30 e 20. Não tem o mesmo sentido? Se eu subtrair, me dá a velocidade relativa. Mas espera aí, esse carrinho aqui percorreu a distância d e ele só foi e não voltou. Então a velocidade média relativa é igual ao ΔS relativo dividido por ΔT. Hélio, que ΔS relativo é esse? Muita hora nessa calma. Primeiramente, o que é essa velocidade que é? A diferença das velocidades em módulo. Não estou interessado aqui sentido se é para a direita, para a esquerda, se é positivo ou negativo, não. O módulo da velocidade relativa é o módulo da diferença das velocidades. Ok? Agora, muita atenção. O sinal de menos aqui é porque eles estão no mesmo sentido. Agora, esta distância d, na realidade, é o ΔS relativo. É o quanto este carrinho se deslocou em relação à carreta. É como se ela tivesse parada e ele tivesse deslocado de d. Portanto, o que você vai fazer nos problemas de encontro? Primeiro, no mesmo sentido, você vai subtrair as velocidades. Segundo, no lugar do ΔS, você vai escrever d, que é a distância entre eles. Portanto, qualquer probleminha de encontro, eu posso usar o conceito de velocidade relativa e eu descubro quanto tempo demorou para que o carro alcançasse a carreta. Agora, muita atenção. E se eles tiverem sentidos opostos? A distância entre eles é d. Veja que eu vou manter esta expressão, d é a distância entre eles, e eles vão se encontrar. Só que esse aqui anda 30 metros a cada segundo, esse 20 metros a cada segundo. Então acontece uma coisa assim, ó.
Vai demorar um tempo ΔT para eles se encontrarem, bateram de frente ali os dois, ó. Portanto, o carrinho em relação à carreta anda 50 metros a cada segundo. Ó, ele andou 30 metros para a direita e tem que percorrer ainda mais aquele tanto que a carreta percorreu, que é o 20 metros. Então, nesse caso, a velocidade relativa aqui vai ser simplesmente a soma das velocidades. E isso dá quanto? 50 metros por segundo. A velocidade relativa vai ser a soma das velocidades. Sem sinal, não precisa botar sinal não. E eu vou somar sempre que eles tiverem sentidos opostos. Tá aí, ó. Probleminha de encontro é bastante tranquilo, é bem fácil. A única coisa que você vai prestar atenção é se os sentidos são opostos ou mesmo sentido. Eu vou falar mais. Seria a mesma coisa se fosse um probleminha de desencontro. Como assim desencontro? Se os dois estivessem juntos e eles estivessem se afastando um do outro aqui nesse caso, por exemplo, até chegar a uma distância D. Partem juntos e se separam. Isso também daria a mesma coisa. Você poderia usar a mesma expressão. Ok? Mas vamos ver então o problema da ultrapassagem e cruzamento. Então vamos lá, ó. Duas linhas férreas paralelas e eu tenho dois trens. Um trem lerdo, que está vindo aqui, o trem A, e um trem mais rápido que vai ultrapassá-lo. Acompanhe a animação. Começou a ultrapassagem, findou a ultrapassagem. Então vamos lá, com calma. Quando é que começa a ultrapassagem? Em primeiro lugar, quando a frente da locomotiva do trem B, ou seja, aqui, alcança o último vagão do trem A. E quando é que termina a ultrapassagem? Quando o último vagão do trem B ultrapassa a locomotiva do trem A. Termina de ultrapassar a locomotiva do trem A. Esse tipo de exercício, muita gente tem dificuldade para desenhar os trens. É verdade. Mas, se você usar o conceito de velocidade relativa, não haverá nem necessidade mais de desenhar. Mas vamos entender como é que funciona isso. Bom, novamente, eu vou analisar qual é a velocidade relativa de B em relação a A. E vou estudar a ultrapassagem. Então, primeira situação, imagine o trem A parado. Está aqui, ó, o trem A está parado. E o trem B vai ultrapassar o trem A. Acompanhe, veja que distância que a frente da locomotiva vai percorrer até ultrapassar. Assim, ó. Começou a ultrapassagem. A frente da locomotiva tem que percorrer o comprimento do trem A e o seu próprio comprimento, ou o comprimento do trem B. E esta velocidade é a velocidade de B em relação a A. Agora, observe, qual foi o ΔS desta locomotiva? O ΔS, ela começou aqui a ultrapassagem e terminou aqui a locomotiva. Isto é o ΔS relativo. É quanto que o trem B andou em relação ao trem A. Agora, o que vai acontecer? Simplesmente isto, ó. O ΔS relativo vai ser a soma dos comprimentos dos dois trens. Olha aí, ó. Porém, a velocidade relativa pode assumir dois valores. Por exemplo, ó, primeiro, no caso deles terem mesmo sentido, eu vou achar a velocidade relativa fazendo a diferença das velocidades, como nós vimos lá no encontro. E se eles estão no mesmo sentido, o caso da animação aqui, isto é uma ultrapassagem. Então, probleminha de ultrapassagem, eu vou subtrair as velocidades. Tá? Agora, veja só uma coisa importante. Ó. Se eu inverter este trem, peraí, vou voltar à animação. Aqui ele estava no mesmo sentido, o B ultrapassou o A. Mas e se o A estivesse vindo para a esquerda e o B para a direita? Aí não seria ultrapassagem? Seria cruzamento. Então vamos lá, vamos inverter o trem A. Olha ele aqui, ó. Então agora o trem A está vindo para a esquerda e o trem B para a direita. Aqui começou o cruzamento, quando as duas locomotivas começaram a se cruzar. E quando é que terminou o cruzamento? Quando os últimos vagões se desligaram, vamos dizer assim, deixaram de estar alinhados. Agora, neste caso,
a velocidade relativa, eu vou somar as velocidades, porque os sentidos são opostos e nós temos um cruzamento. E mais, sempre que for problema de ultrapassagem ou cruzamento, ou e cruzamento, você sempre vai somar os comprimentos, quer na ultrapassagem, quer no cruzamento. Aqui não subtraia. Veja que o ΔS relativo é o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B, também no cruzamento. Duas dicas. Primeira dica. No caso de túnel ou ponte, você vai considerar uma das velocidades igual a zero. Por exemplo, se o trem A fosse uma ponte, o trem B atravessou a ponte. Quando começou a ultrapassagem, ou quando ele começou a atravessar a ponte, quando a locomotiva chegou na ponte, quando que ele saiu da ponte, quando o último vagão saiu da ponte, é exatamente no caso como se fosse um cruzamento ou uma ultrapassagem. Nesse caso, VA é igual a zero. Uma das velocidades é zero. Segunda possibilidade, pessoas ou postes. Então eu vou considerar a largura do poste, a largura da pessoa, igual a zero. E vou substituir zero nessa equação. Essa é toda a teoria que você precisa saber de velocidade relativa unidirecional, ou seja, numa única direção. É isso.